Boa tarde, galera bonita do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Faltam exatamente 2 etapas para vocês entrarem de férias. Então, enviar o PET avaliativo e fazer as avaliações do Enem, que infelizmente não foi adiado neste ano. Então, fiquem de olho nos horários de prova, nos locais de prova e enviem o PET avaliativo. Existem alguns conteúdos nesse PET avaliativo que são bastante cobrados no Enem, então aproveite para revisar também estes temas. A questão número 1, vamos retomar o gênero notícia e o gênero charge. São 2 gêneros que caem bastante nas avaliações do Enem e, inclusive, a questão que vocês precisam resolver é uma questão do Enem de 2016. Então, vocês precisam ler a notícia com bastante atenção para responder à questão. Então, o texto apresentado trata da prisão de um fraudador que emitia documentos com erros de escrita. Tendo em vista o assunto, a organização, bem como os recursos linguísticos, depreende-se que este texto é um... Então, atenção, as características da notícia é falar de um fato sem a emissão de uma opinião, né? Então, vocês leem o texto e verifiquem se existe opinião. Se não existe opinião e está sendo noticiado um fato, então este texto é uma notícia. Justifique a sua resposta descrevendo as características do gênero. Então, você pode escrever exatamente isso que eu falei, né? Qual a característica do gênero notícia? A principal, né? Passar uma informação, descrever um fato ocorrido de interesse da população, sem colocar a emissão do repórter, do jornalista. Agora, uma atividade de interpretação textual bem simples. Vocês também precisam ler o texto, que é a crônica Bons Dias, uma crônica publicada em 1888, 1889, de Machado de Assis. E nessa crônica ele faz uma reflexão sobre o jornal impresso, sobre a importância do jornal impresso nesta época. Então, o jornal impresso é parte integrante do que hoje se compreende por tecnologias de informação e comunicação. Nesse texto, o jornal é reconhecido como... Então, vocês precisam levar em consideração o jornal de acordo com a crônica do Machado de Assis. E nessa crônica ele diz que o jornal é importante porque ele vai guardar a história, né? Guardar a memória dos acontecimentos do presente para as pessoas que poderão ler, então, sobre esses acontecimentos no futuro. Na 3, nós retomamos o modernismo brasileiro, que é uma das escolas literárias que mais aparecem nas avaliações do Enem. E você precisa, então, lembrar qual é o marco inicial, que é a Semana de Arte Moderna, em 1922, que o principal objetivo desse pessoal era renovar a arte nacional, renovar o ambiente artístico nacional. Participou deste movimento vários segmentos, artistas plásticos, músicos, literatos, né? Jornalistas. Então, é um movimento que une várias classes artísticas. Então, na questão 4, nós retomamos o gênero textual tirinha, que é diferente do cartoon, que é diferente da charge. Então, retomem aí para que vocês não se equivoquem na prova do Enem, certo? E nessa questão 4, ela pergunta qual é a mensagem passada para o leitor. Nessa tirinha, nós temos 2 personagens, um rapaz e uma moça. A moça diz para o rapaz que o relacionamento deles está precisando de mais carinho, de mais curtição, né? E o rapaz vai para o Facebook e começa a curtir as publicações da rede social da sua namorada.
Então, a mensagem, né, que essa tirinha traz para a gente é que aquilo que nós compreendemos como carinho, como atenção, talvez possa ter um outro significado neste mundo onde as relações digitais, as relações pela internet, ganham uma importância muito grande na vida das pessoas. Então, explique o sentido construído na tirinha. Então, explique como essa tirinha está criticando o comportamento dos casais nesse momento de mais digitalização das relações. Aproveite para treinar o parágrafo argumentativo. Faça um parágrafo bem construído, com os conectivos, a pontuação. Pense na acentuação das palavras, na ortografia, certo? Então, revise bem o seu parágrafo e aí você vai estar treinando já para a redação do Enem. E aí, na questão 5, nós temos uma charge. Então, tem um menino e uma menina, e aí essa menina olha, tá vendo uma balança, né? E ele fala, não pise nisso, minha mãe pisa aí e começa a chorar. A charge retrata um comportamento recorrente nos dias atuais, a insatisfação das pessoas com o peso. Existe um padrão de corpo estabelecido pela sociedade, muitas pessoas sentem-se na obrigação de segui-lo. Escreva um texto em que você fale das consequências de se seguir um padrão. Além disso, você deve falar também sobre algumas estratégias para que possamos diminuir a gordofobia na nossa sociedade. Então, mesma coisa da questão anterior. Aproveitem para treinar a argumentação. Não esqueçam dos conectivos, não esqueçam da pontuação adequada, faça a paragrafação adequada no seu texto e revise 1, 2 vezes a ortografia e acentuação das palavras. Na questão 6, retomamos a geração de 45. Nessa geração de 45, o PET está incluindo o movimento concretista, que é um movimento modernista, né, mas que não necessariamente está incorporado na geração de 45, mas é um movimento modernista. Então, você tem ali as alternativas que você deve analisar. Então, faça uma breve pesquisa lá na internet e veja como surgiu, qual o contexto histórico, né? A Segunda Guerra Mundial. No Brasil, o período foi de redemocratização do país e a era Vargas. Então, procura lá se é este o período. Aproveite para revisar os conteúdos de história, né? Se você não se lembra do que estava acontecendo nessa década no mundo e no Brasil. Será que modernistas curtem um estilo formal, com metrificação? E se existe crítica nesses poemas concretistas dessa época. Ao final do PET avaliativo, vocês devem fazer a autoavaliação. Isso é muito importante para que nós, professores, possamos pensar em quais serão as estratégias para o próximo ano. Então, façam a autoavaliação, avalie os conhecimentos de vocês e partiu Enem, partiu 2021. Espero que todos vocês tenham um futuro lindo, que todos consigam entrar na universidade, que todos valorizem a ciência, o estudo e que a caminhada de vocês seja linda. Um beijo, até mais.